eu venho, intermédio deste vídeo hoje, aqui, testemunhar aqui um pouco, falar um pouco de mim, né, o meu testemunho, em relação às minhas experiências e o Evangelho também de Cristo, onde eu quero relatar aqui o meu chamado para a igreja, né, quando eu, intermédio da minha esposa, né. Atualmente, hoje em dia, nós somos separados, eu sou divorciado, mas eu conheci eu tive algumas experiências em intermédio dela, que era conhecedora da palavra. Se encontra afastada também hoje em dia, né? Mas eu conheci intermédio dela e fui tendo interesse, comecei a visitar a igreja e, né, fui tendo experiências com Deus, né, com a sua palavra. Até então muitas vezes a gente tem uma Bíblia em casa, mas nunca medita, a gente nunca lê, né? Mas aí eu comecei a buscar mais, a querer conhecer mais esse Deus, né, que muitos buscavam, né? Só que em meio a tudo isso, né, eu tinha meus problemas familiares, eu tinha meus problemas em casa e no relacionamento e tipo, hoje eu reconheço que realmente eu sei que na igreja nós vamos dizer e é dito que venha como está, mas não permaneça como estás. E muitas vezes eu permanecia da mesma forma. A gente sabe que é um processo, uma mudança, a gente tem que largar, né, tudo os hábitos, os velhos hábitos, né, o velho homem, né? Mas então nesta falha, né, culminou que a gente não teve sabedoria e acabamos consentindo com o divórcio. Hoje em dia sou divorciado da minha esposa e eu deixo claro já que eu não creio numa segunda aliança e eu só creio na primeira aliança mesmo que Deus deixou. E é isso. Então hoje em dia eu vivo divorciado e eu creio que necessário foi mesmo, eu sei o quanto eu estava falho mesmo dentro da igreja e dentro do meu lar, agindo, né, da mesma forma, da mesma maneira. E eu creio que o Espírito Santo sempre ministrando, mas às vezes a gente ignora, né, o chamado de Deus, a gente ignora o convencimento do Espírito Santo para a gente abandonar certas coisas da nossa vida. E infelizmente eu perdi meu casamento para até ter uma aproximação, vou dizer, mais de Deus mesmo. Deus me tratou nessa circunstância, nesse momento. E culminou na separação, né? E não é fácil, nunca foi meu desejo, mas aconteceu, né? E daí eu vou dizer, né, que eu não estou tirando a importância de estar na igreja, mas eu tive muitas experiências muito boas dentro da igreja, quanto, né, a ministração de palavra, o louvor, a evangelização, né, enfim, muitas experiências boas, mas eu relato que no meu íntimo, no meu secreto, é que realmente, né, eu posso dizer que eu conheci a Cristo verdadeiramente, que eu posso crer e tenho convicção comigo que receber esse selo do Espírito Santo, onde a gente vê que realmente o Espírito Santo ele nos convence, ele nos constrange, onde realmente o amor de Deus nos constrange, né? Que hoje em dia eu posso dizer que eu conheci o leão, né? Eu conheci o leão que venceu a morte e ressuscitou, né? Que é Jesus Cristo, aquele que morreu como cordeiro, mas ressuscitou como um leão e vivo está à destra do Pai, né? Hoje eu tenho convicção disso. Agora, a gente permanecer, isso é uma escolha. A gente temos livre-arbítrio até mesmo para a gente, né, ter acesso a Deus, né? Aceitar as coisas de Deus, a buscar orar, a buscar ler uma palavra, a buscar ir na igreja. O livre-arbítrio é nosso. Então é uma escolha também permanecer, né? Lutas vêm, né? Assim como Jesus disse que aflições sobrevirão a nós, mas que assim como ele venceu, nós também venceríamos. Então essa é a promessa que ele deixou. Eu tenho buscado entender mais o meu chamado, talvez o meu ministério. Eu deixo aqui meu testemunho, que de alguma forma eu sei que se uma alma for alcançada e tocar o coração, para mim já é válido. Glória a Deus por isso. E até porque eu trago aqui qual a principal mensagem do Evangelho? A minha convicção, e eu creio que deve ser de todos,
até depois que você passa o entendimento, é a salvação. A principal mensagem de Deus é a salvação, né? Onde a palavra diz que Deus amou muito de tal maneira e deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna é adquirida quando a gente somos salvos, né? A principal mensagem do Evangelho é a salvação, né? A gente pode buscar o Evangelho por uma cura, pela libertação, por bens materiais. Deus ele abençoa, mas assim como a palavra diz, né? Buscai primeiramente o reino de Deus, já as outras coisas serão acrescentadas. O principal objetivo, Deus quer nos salvar, né? Mas só que é uma escolha, né? Nós renunciarmos, porque tem que haver renúncia, escolhas. Então muitas vezes você vai renunciar a coisas dentro da tua própria família, amigos. O Evangelho é isso. E a partir que você compreende isso, você também vai entender a vontade de Deus sobre a tua vida, né? Entendermos qual que é a vontade dele, porque ele nos chamaste, ele nos resgatou, né, das trevas para a maravilhosa luz, a sua luz, não para que vivesse mais da mesma forma, mas segundo o teu querer, segundo a tua palavra, né? E então o Espírito Santo ele vai nos trazendo esse convencimento. A palavra deixa claro que o Espírito Santo é aquele que convence, aquele que ajuda, é aquele que consola. Coisas que nós não compreendemos, nós buscamos em Deus, nós vamos compreender, né? A palavra de Deus diz que aquele que não tem sabedoria, que peça a Deus, que ele dá liberalmente e é gratuito, né? A sabedoria, a graça de Deus, não é um dom gratuito de Deus, mas é necessário buscar, né? Então tudo isso culminou para mim ter experiência com Deus, né? O casamento, o divórcio, as relações interpessoais, né? Trabalho, enfim, tudo para que a gente venha ver qual que é o nosso principal foco, o nosso principal interesse em buscar a salvação em Cristo Jesus ou não, né? E hoje em dia, né, a gente tem caminhado aí, eu tenho, né, dentro do possível buscando compreender, né, os caminhos de Deus para alcançar a minha salvação, até porque a palavra diz que salvação é individual. Eu posso lançar uma palavra sobre a tua vida, o meu testemunho sobre a tua vida, mas salvação é individual. Você tem que fazer por onde, você tem que almejar o céu, né? Você tem que ansiar isso, querer isso, né? Porque não é por força nem violência, mas é pelo Espírito Santo, né? Pelo convencimento do Espírito Santo. Então, olhando para trás de tudo isso aqui, eu quero concluir dizendo que tudo aquilo que eu já passei, hoje a gente tem uma visão diferente, né, de quanto Deus nos guardou, mesmo na minha incredulidade antes, quanto que Deus me guardou, né, hoje a gente pode ver o amor de Deus sobre a nossa vida, né. Eu venho testemunhar aqui, antes de eu conhecer até a minha esposa mesmo, ainda vivi uma vida devassa, a gente se conheceu no mundo, onde ainda a gente, né, hoje eu já larguei, né, o vício eu sei que eu toco nesse assunto aqui, vai de encontro a muitas pessoas, mas tudo aquilo que for necessário você largar, Deus vai fazer você largar, Deus vai dar força para você largar, o Espírito Santo, os vícios, qualquer coisa. E eu cito aqui que eu bebia, eu consumia algum tipo de droga, onde eu nunca fui um viciado, né? Eu cito aqui até que a misericórdia de Deus já se estendia sobre a minha vida, e sem eu saber, né, antes de eu conhecer o Evangelho, mas eu perdi amigos para drogas, eu convivi com muitos amigos e influencers que usavam droga, mas eu nunca me deixei me levar por viciar mesmo na droga, mas em si só, muitas vezes noites de bebedeira, vou dizer de prostituição, porque eu deixo claro aqui que nem a pornografia, que é uma luta que eu tive adentrando o Evangelho, a pornografia, a masturbação, porque isso fez muita parte da minha infância, onde próprios familiares, né, para eles era natural isso, e para a sociedade muitas vezes é natural, para mim sempre foi natural, desde a minha adolescência, acompanhar a mídia, tudo que a mídia influenciava a gente fazer, até mesmo as músicas mundanas, né, que vem carregada de pornografia. Então para mim sempre foi natural isso. Então é uma luta entre a carne e o espírito para a gente abandonar essas práticas, a pornografia, tudo.
o vício, onde eu nunca fui viciado, né, em tantas coisas, mas e ligado também com a pornografia, eu vou dizer que, né, o laço que eu tive, assim, onde, né, frequentava, não fui muito frequentador, mas, né, já visitei casos de prostituição. Então a gente sabe até onde Deus já nos tocou, né, até onde Deus, até onde nós mesmos, né, nos coloquemos e Deus nos salvou, né, nos resgatando das trevas para a sua maravilhosa luz, para essa verdade que o mundo rejeita, porque a palavra diz lá em João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Só que o mundo, ele vai de confronto, a palavra de Deus vem de confronto com tudo aquilo que nós vivíamos e achávamos certo. Mas nós vivíamos no engano, vivíamos na mentira, e necessitamos de uma libertação, né? Onde após isso, em João 8,36 vai dizer: se o Filho, pois, verdadeiramente vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Precisamos verdadeiramente ser libertos por Jesus mesmo, ser transformados. E pegando esse gancho aí, também falando das drogas, onde eu tive muito contato com as drogas. Eu nunca cheguei a me viciar em nada, mas eu lembro de vezes que eu, por último, assim, eu tinha o hábito de vez em quando eu fumar um cigarro de maconha, e talvez isso vá de encontro até com a minha própria família, que às vezes até não posso não imaginar, eu creio que alguns até saibam, porque a gente sabe das influências que a gente já tivemos, né? E eu gostava de um cigarro de maconha lá de vez em quando, no fim de semana. Até lembro que quando, ainda antes de me casar com a minha esposa, mas às vezes ela encontrava, né, na minha carteira ou dentro de casa indícios que eu ainda fumava maconha, né? Um dia ela encontrou algumas ledas, né, que se usam, né, para fumar maconha. E ela falou: mas você ainda faz uso disso? E eu tinha na minha carteira, mas eu já não fazia muito uso, só que eu ainda tinha a maconha guardada. E eu peguei, né, e graças a Deus eu tomei nojo por aquilo ali. Eu já nem vinha mais consumindo, era raro eu até usar um cigarrinho de maconha no fim de semana. E é um prazer momentâneo, uma ilusão, na verdade. Só que muitos acabam nesse vício, onde às vezes caem no crack. Eu já perdi muitos amigos para mim viciados em crack, em cocaína, pro tráfico, perdendo pro tráfico. Eu já convivi muito com essas coisas. Eu vivi em meio, né, na minha comunidade, no meu bairro. Mas então Deus tocou no meu coração e eu larguei aquilo ali. O vício da bebida, até então eu comecei a conhecer Jesus, já não tinha mais. Eu já, né, não me influenciava mais a tomar mais a bebida, até eu recebi uma palavra uma vez de um pastor que dizia assim, num culto, não diretamente para mim, mas ele apregoando a palavra e diz, como a revelação de Deus sobre a minha vida, né? Ele disse que teria alguém ali, um irmão na igreja, que ainda tinha o prazer de ficar tomando uma cerveja sem álcool. E naquele momento o Espírito Santo trouxe convencimento para mim. Ele disse: você ainda tem prazer de tomar uma cervejinha sem álcool? Você chega, você tem na sua geladeira. E naquela hora ele falou: esse é um laço do inimigo que às vezes ele quer te lançar de novo no vício do alcoolismo. E nisso, né, a gente sabe que por causa do distúrbio que o álcool concede em nosso ser, a gente já busca outras práticas, outras coisas, que onde, né, às vezes a pessoa, por causa do vício do álcool, ela já vai se influenciar a usar a droga, já vai se influenciar a buscar a prostituição, enfim. A partir daquele dia em diante eu cheguei em casa, joguei tudo, até mesmo a cerveja sem álcool, que na inocência, para muitos vai dizer que não é nada, mas eu já abandonei até a cerveja sem álcool e não quis mais saber. E hoje em dia a gente procura buscar salvação em Cristo, porque a gente crê que verdadeiramente Deus quer nos salvar, né? Mas Ele quer que a gente dê nosso passo. É uma busca constante, é uma escolha, né? Não o Espírito Santo não pega nós e nos leva. O amor de Deus, ele nos atrai, né? Mas é somente pelo Espírito Santo. O convencimento do Espírito Santo é uma escolha, né? A gente temos livre-arbítrio para escolher. É por isso que a palavra revela que muitos são chamados, mas
poucos são os escolhidos para a salvação, nem todos irão se salvar. Quem dera a nós poder salvar os nossos filhos, os nossos pais, a nossa parentela, mas nós não podemos salvar ninguém. A escolha de salvação, de renunciar ao pecado e se aproximar de Jesus é uma escolha individual de cada pessoa, de cada indivíduo, né? Então que essa palavra fique, que alcance os corações de aqueles que eu não conheço, de amigos, parentes, familiares, e que nós venhamos buscar, né, entender. Às vezes você não compreende ainda a vontade de Deus sobre a sua vida, mas será que você tem buscado isso? Muitos, no meio da aflição, da dor, que vai buscar. Por isso que é dito que aquele que não vem pela dor, não vem pelo amor, virá pela dor, porque realmente é assim mesmo. Porque Jesus, ele nos apresenta o Evangelho, Deus apresenta o Evangelho, uma demonstração de amor, onde Ele dá o Seu Filho unigênito por nossas vidas. Pela expiação dos nossos pecados, as nossas culpas, Ele foi transpassado, Jesus foi morto. E aí a gente não reconhece isso. Infelizmente, às vezes, no momento de dor, a gente é lançado. Eu vou dizer que as minhas maiores experiências, como eu falei, foi no secreto, foi num quarto em secreto, no momento de angústia e dor, sozinho no meu quarto secreto, que eu tive as maiores experiências com Deus. E observando a sua lei, a sua escritura, a sua palavra, e o convencimento do Espírito Santo sobre a minha vida. E eu sei que isso me fez ter experiências com Deus. Eu creio que cada um vai ter uma experiência particular com Deus. Deus vai usar de diversas formas para tratar. Como eu citei, eu perdi meu casamento, foi uma grande experiência mesmo. E hoje eu faço a ligação de toda a mensagem da Bíblia, vai dizer, né, que Jesus é o noivo e a igreja a noiva, e será um casamento. Hoje eu fui um cara que nunca dei muito crédito para o casamento, mas hoje eu vejo o valor que há no casamento. Necessário foi perder, né? Vem luto, vem dor muitas vezes. Mas hoje eu reconheço que necessário foi mesmo acontecer isso para que eu me aproximasse de Deus até mesmo. E hoje eu vejo, porque essa comunhão de igreja e Cristo será um casamento, e que a importância que há, isso simboliza essa aliança, né, de Jesus com a igreja, essa aliança, esse simbolismo que há, porque é o simbolismo que há entre o casamento. Então deixa minhas palavras para aquele que vive em fornicação, talvez, que é o sexo fora do casamento. Você avalie sua vida, porque Deus ele não é um Deus de confusão, Ele revela todas as suas coisas, né, oculto, escondido. Então você vive em pecado, então se coloca perante Deus, apresenta seu relacionamento, case-se. Agora eu volto a dizer que eu não sou adepto e não aceito, eu não creio na segunda aliança e novo casamento. Então você que às vezes vive já uma segunda aliança, né, ora compreender a vontade de Deus, porque a palavra revela que isso é adultério, né? Enquanto o homem ou a mulher, o apartado, ainda está vivo, você vive em pecado, vive em adultério. E, enfim, né, para aqueles que namoram, né, mas a Bíblia vai deixar claro que a gente consegue obter uma compreensão que o namoro nem existia, né, na verdade, mas se há um namoro, ele tem que decorrer para um noivado e em seguida um casamento, e ter responsabilidade. Mas hoje em dia o mundo já não quer ter mais esse compromisso, quer viver de qualquer forma e deturpar a palavra de Deus, pegam versículos isolados para massagear o seu ego, massagear às vezes o pecado que está em si mesmo, e não aceitam a palavra de Deus. Mas é o que eu disse, né? Se posicione, confesse pecado, até porque a palavra de Deus diz, em Provérbios 28:13, se eu não me engano, aquele que encobre as suas transgressões não prosperará, mas aquele que confessa e as deixa alcança a sua misericórdia. Então é uma escolha sua. Você pode não aceitar uma palavra de exortação, de repreensão, que a palavra de Deus diz, mas é uma escolha sua. E aquele que encobre as suas transgressões não prosperará. E mais ainda, se você está indo contra a palavra de Deus, se você peca contra a palavra de Deus, se nós estamos indo de encontro, né, e pecando contra a palavra de Deus, nós somos dignos do inferno, réu do inferno. Agora, se nós se encaixamos nos seus estatutos, se nós conhecemos verdadeiramente o seu amor, porque a palavra diz que Deus é amor, e
se realmente dizemos amar a Deus, a palavra de Deus diz que aquele que ama, ele já venceu toda a lei, já cumpriu, né? Então quer dizer que ele cumpriu com a lei e o mandamento. Aquele que ama, então ele não rouba, aquele que ama, ele não adultera, aquele que ama, ele não mente, ele não trai, ele não engana. Enfim, o Espírito Santo ele vai nos convencer daquilo que era ruim. Eu sei das minhas más práticas, eu sei aquilo que o Espírito Santo tem me convencido a largar para me aproximar de Deus, para que eu obtenha a salvação. E a minha oração é que vocês também venham obter esse entendimento e que meu testemunho sirva aí para de alguma forma você começar a entender qual é o chamado de Deus sobre a sua vida, que você comece a buscar em oração. E a minha oração é essa, né? Que você também comece a ter uma vida de oração, de busca pela palavra, de compreender a vontade de Deus e ansiar, né, a salvação. Amém? Que Deus abençoe a todos.